Olá, eu sou o Landerson Gomes e nesse vídeo nós vamos abordar o tema da herança, dando continuidade aí ao curso Programação Orientada a Objetos com Delphi. Vamos lá, vamos para o vídeo. Vale lembrar que nós já mencionamos herança em 2 vídeos aqui. No primeiro vídeo, nós abordamos o conceito e no segundo vídeo, nós demonstramos como estabelece-se a herança de uma classe para outra dentro do Delphi. Vou deixar aqui, neste card, um link para o segundo vídeo. Vamos agora, direto para o Delphi, demonstrar na prática como a herança é utilizada. Estou abrindo aqui o Delphi. Nós vamos nos aproveitar daquele exemplo construído na aula 4 e que nós utilizamos na aula 10. Então, aqui está o nosso formulário. Nós vamos aqui nos fontes e abrir a Unity da nossa classe de exemplo. Recapitulando o que nós já falamos sobre isso em Unity, né? Nós estamos utilizando aqui o conceito de classes amigas. Não é recomendável a utilização de mais de uma classe na mesma Unity dentro do Delphi. Isso não é uma boa prática. Mas como nós estamos tratando aqui apenas para fins didáticos, e a ideia é demonstrar a utilização da herança num código em que a gente consiga ver todo esse código numa única Unity, nós vamos abordar dessa forma, ok? Então vamos lá, tá aqui a classe, exemplo, a classe ancestral, tá aqui a classe subexemplo, e que nós vimos lá na aula 2, que ao determinar que é uma classe e passar dentro do parêntese a classe ancestral, nós estamos estabelecendo assim a herança. Então, subexemplo é do tipo classe e está herdando de ter exemplo. Um outro ponto importante que vale mencionar é que no Delphi não há o conceito de múltiplas heranças. Você herda apenas de uma única classe, ok? Você poderia ter aqui, por exemplo, uma interface. Esse conceito de interface a gente vai ver mais adiante, mas você poderia ter N interfaces. Entretanto, a herança se dá apenas por uma única classe. Então, sempre a primeira que você informar aqui é a classe que está herdando. Depois, pode vir aí N interfaces, ok? Vamos seguir. O que nós vamos fazer aqui para exemplificar essa situação? Eu vou vir aqui na nossa classe de exemplo, no escopo público de visibilidade, vou declarar um novo método que vai ser o function herança, do tipo string, Shift Ctrl C, para que gere aí o esqueleto desse método e a gente possa fazer a sua implementação. E aqui na implementação eu vou fazer o seguinte, f público recebe f público, ou seja, recebe o valor que está dentro dele novamente, mais implementado na classe ancestral. Vou dar um espacinho aqui, um espacinho aqui. Na classe herdada, na classe subexemplo, vou fazer a mesma coisa. Function herança do tipo string. Shift Ctrl C, result recebe f público, f público recebe f público mais espaço implementado na classe descendente. Fechei. O que nós vamos fazer aqui, no clique do botão,
Vou comentar esse código anterior. Nós vamos declarar uma instância aqui da variável LSUB. Já está declarada aqui a variável, então nós vamos criar essa instância agora. LSUB recebe tsubexemplo.create. Aqui nós vamos colocar um show message e vamos passar lsub.herança. Vamos executar esse código e entender o seu funcionamento. Cliquei no botão implementado na classe descendente. Ou seja, eu declarei LSUB, que é do tipo subexemplo, e peguei o método herança dele, de LSUB. Vamos conferir aqui. Implementado na classe descendente. Foi isso o que aconteceu. Agora nós vamos fazer uma situação que vai ser a seguinte. Nós vamos mostrar como o Delphi propaga o código herdado quando nós utilizamos uma determinada diretiva. Essa diretiva é a diretiva inherited. Significa, uma tradução ao pé da letra, herdado. Então nós vamos pegar este método herança dentro de subexemplo e vamos adicionar a ele a diretiva inherited. Estamos dizendo para ele o seguinte: a função herança de subexemplo herdou o código que está declarado lá na função ancestral, né? Na classe ancestral, na função herança, ok? Então vamos executar aqui agora e entender o que vai acontecer. Implementado na classe ancestral, implementado na classe descendente, ou seja, ele concatenou do jeito que a gente estava prevendo, ó. Ele pegou aqui o F público e escreveu implementado na ancestral. E aí, quando eu digo inherited, ele pega todo esse contexto aqui e coloca aqui dentro de inherited. Poderia ter N declarações, N linhas de código aqui dentro. Quando eu digo inherited, ele vai executar tudo o que está lá na classe ancestral e prosseguir com o código dentro da classe descendente. Um outro ponto que vale mencionar aqui é que eu posso inclusive trocar essa ordem. Eu posso simplesmente dizer que primeiro eu faço a parte descendente e depois eu chamo o inherited. Vamos conferir aqui o que vai acontecer. Implementado na classe descendente e depois implementado na classe ancestral. Então é isso, pessoal. Com isso nós vimos assim o conceito de herança que nós vimos lá nas aulas anteriores, na prática, aqui usando a diretiva inherited, que é esta diretiva aqui. A diretiva inherited é responsável por propagar o código da classe ancestral para a classe herdeira. Ou seja, você está dizendo para o seu código que ele é um código que naquela linhazinha que você declarou, ele tem que chamar o método ancestral. Ou seja, esse pedacinho aqui é herdado, traz de lá para mim e daqui eu vou prosseguir. Tá ok? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa aí o seu joinha, compartilhe para mais e mais amigos. Eu vejo você num próximo vídeo. Até já. Tchau, tchau.